Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Hoje eu quero te explicar como que eu orava 7 horas por dia. Bem, não só eu, tem gente que ora 8, 9 horas. Como que a gente consegue orar 7 horas e a gente não desanimar? Existem técnicas, hoje eu quero te ensinar 5 segredos para você orar mais. É porque a pessoa pensa assim, mas eu orar 10 minutos, 15 minutos, Deus entende. Não é questão de Deus entender, isso é uma batalha. Por exemplo, se você pegar alguém muito mais alto que você, se você estiver brigando com a pessoa e der 3, 4 socos na pessoa, a pessoa não vai cair. Você vai ter que dar uns 20, uns 50, não é assim na luta de boxe? Então, quanto mais tempo você orar com qualidade, é claro, a chance sua de receber vitórias e milagres é muito maior, evidentemente. Então, hoje vamos aprender 5 segredos da oração, como orar mais, tá bom? No nosso programa Dica Rápida. Então, quando eu não era pastor, hoje eu sou pastor, mas quando eu não era pastor, eu orava constantemente, cheguei a orar 7 horas e meia por dia. Hoje em dia eu já não consigo fazer isso, porque eu acordo de manhã, 7h30 até meia-noite e meia, atendendo pessoas, trabalhando. Hoje eu já não consigo orar, eu fico orando a Deus, mas não oro direto assim. Mas antes eu orava. Então esses 5 segredos vão te ajudar a você a entender como orar mais. O primeiro segredo que eu usava, e você também pode usar, eu fazia uma lista com vários pedidos. Então, por exemplo, você começa a orar, daqui a pouco a tendência é você ficar repetindo tudo que você orou. Como que você faz para poder evitar isso? A gente pega e faz uma lista de oração, entendeu? Orar pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu pastor, pelo meu bairro, entendeu? Pelo meu primo que está doente, entendeu? Pelos ministérios da igreja, pelas pessoas que sofrem na África, pela guerra da Ucrânia. Você vai colocando assim uma lista de 20, 25 coisas, 30, é assim que eu fazia. E aí eu ia colocando o dedo assim, orando, entendeu? Até quando passava, na hora que eu via, já passava de 2, 3 horas orando. Então a lista de oração ajuda bastante. Você, de repente, nunca fez, mas faça que você vai ver a grande diferença. Vamos ao segundo segredo, mas primeiro, por favor, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Fortalece o nosso vídeo. O YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações e clique em todas. O YouTube te avisa aí todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Segundo segredo para você orar mais, eu ouvia louvores na hora da oração. Os louvores me ajudavam bastante. Enquanto eu estava ali, tem gente que não consegue fazer isso, né? Eu já vi pessoas falar assim, pastor, se eu orar e colocar louvor, eu me perco. Sim, mas a maioria das pessoas consegue. Põe um louvor que você gosta bastante mesmo. E ali você pega, começa a chorar, se derramar diante de Deus, a sua oração vai fluir muito mais. Porque Deus habita no meio dos louvores. Olha só o que está escrito no Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és o santo entronizado entre os louvores de Israel. Deus está entronizado entre os louvores. Quando você começa a louvar, Deus te visita com uma unção muito forte e aí as palavras fluem de forma mais fácil e vai ficar muito melhor você orar ao Senhor. Terceiro segredo para você orar mais, eu orava intercalando com leitura bíblica. Eu não orava 7 horas e meia direto, não. Eu intercalava. Orava 2 horas e meia, parava, orava mais 2 horas, depois mais 1 hora, até completar 7 horas e meia, que eu tinha essa meta para poder alcançar, por assim dizer. Então eu orava, levantava, lia um pouquinho, entendeu? Depois voltava, orava, eu intercalava. Vamos ao Salmo 119, versículo número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? Então a gente não pode só ficar orando e não ler Bíblia. A gente fica um crente desequilibrado, né? Se eu só ficar orando, ela fica até fanática. Ela tem que entender o que Deus tem na vida dela, tem que compreender o que Deus fez com Davi, vai fazer com ele, o que fez com José do Egito, com Salomão. Tem que estudar os personagens bíblicos. Então eu sempre fui muito equilibrado. Eu orava, mas lia na mesma proporção, 20, 30 capítulos por dia. Porque eu estava desempregado, é claro, não é uma pessoa que trabalha não tem condição de orar 7 horas por dia e ler 30 capítulos. Mas quando a gente não está trabalhando, a gente tem que aproveitar, né? E ler e se encher do Espírito Santo. Então, essa é a dica. Você ora, mas no intervalo você lê a palavra. Quarto segredo para você orar mais eu só buscava a vontade de Deus e não a minha. Então, a questão de orar, que a pessoa fica falando, Senhor, eu vou orar agora, me dá um emprego. Aí amanhã não aparece um emprego, a pessoa desanima. Senhor, me dá o dom de profecia. Aí não recebe, desanima. Eu não ficava orando o que eu queria. Eu orava e buscava a vontade de Deus. Senhor, o que tu tens para mim? Onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu converse? O que o Senhor quer que eu faça na obra?
Quem que o Senhor quer que eu salve e liberte? Dê um dinheiro, dê um abraço, faça uma visita. Eu buscava a vontade de Deus, não a minha. Aí eu estou sempre animado, porque é a vontade de Deus que anima a gente. Olha o texto também que está escrito em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá vendo? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo a nossa vontade. Então tem muita gente que até começa bem. Eu tenho um amigo meu que ele estava começando com 2 horas e chegou até 3 horas de oração. Mas daqui a pouco ele desanimou. E até afastou da igreja. Por quê? Porque ele fica buscando a vontade própria. Não foi isso que eu ensinei para ele. Mas ele fez o contrário. Não podemos ficar buscando nossas próprias vontades. Pode ser que elas aconteçam, pode ser que não. Então, vamos buscar a vontade do Senhor, que é melhor. Aí com certeza ele vai ouvir. Aí você vai ficar animadíssimo na oração. Porque as pessoas me perguntam como é que você fica esses 20 e poucos anos na presença de Deus sem pensar em desviar um só momento. Como é que você conseguiu isso? Porque o meu trunfo é o seguinte, eu busco a vontade de Deus, não a minha. Quinto e último segredo para nós fecharmos o vídeo. Eu deixava o Espírito Santo me guiar em oração. Por mais que eu tivesse a lista ali na mão, eu olhava a lista, mas se Deus me tomasse diferente, eu tivesse que orar por outra pessoa, ou ficar só chorando, só louvando, eu esquecia a lista. E deixava o Espírito de Deus me guiar. Ele colocava palavras na minha boca, porque eu não sei orar da forma certa, ninguém sabe. Mas o Espírito nos ajuda. Quer ver em Romanos 8:26? Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? Ou como Paulo diz aos Romanos, que a gente não sabe orar da forma certa, mas é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos. Então, quando você começa a orar, começa a abrir a sua boca, clamar ao Senhor, Deus vai te dar palavras. Tá? E aí deixa as palavras fluírem, que a sua oração vai ser perfeita diante de Deus. E tem hora que Deus vai te tomar só em línguas, gente. Só em línguas. Você fica só deixando Deus te usar em línguas. É do jeito que Deus quer e não do nosso jeito. Então eu profetizo que a partir de hoje sua vida de oração vai mudar. Você vai passar a orar mais ao Senhor e você vai ver como aquelas bênçãos que estavam travadas se destravarem e a vida melhorar para você. Conta com a gente sempre aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe no WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas também aumentem, né, o seu tempo de oração, que isso vai ser muito importante para elas, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, paz.